Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou André Baldini e estou aqui com meu parceiro Marcelo Kuma. Fala André, tudo bom, Kuma? Kuma? Bom, graças a Deus. E junto com a gente, hoje temos o Ederson Albertini, CEO da Assertiva e idealizador do Castelo Creative Space. E aí, Ederson, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bom, Anderson? Bom. Vamos derrubar o copo pra galera, né? Que o pessoal tava querendo. Eu até coloquei do lado aqui, cara. O meu até enchia, ó, ia ficar bonito. Ia ficar lindo. Não, é brincadeira com a produtora aqui. Ederson, que bom ter você aqui, cara. Um prazer enorme ter você junto com a gente. E conta pra nós um pouquinho da tua história. Quem é o Ederson? Bom, primeiramente, obrigado aí, agradeço pelo convite. Espero poder contribuir aí, né, com vocês, com o pessoal que está assistindo. Bom, quem que é Ederson? De onde veio? Exatamente. Tá história. Nasci em São Paulo, né? Vim para Campinas fazem uns 22 anos e tal. Meu pai empreendedor desde sempre, né? Trabalhava com transporte e tal. E tem outros 2 irmãos, sou o filho mais velho. E, enfim, né? Estudei sempre em escola pública em São Paulo. Quando eu vim para cá já estava terminando o 2º grau para Campinas. Ah, tá. Bom, coisa 17, 18 anos por aí? Cara, eu vim com 15 anos, 15, 16 anos. Tá. Né? Tô com 25 agora, né? Opa! Faz os 22 aqui. Os 22. Os 22 anos já em Campinas. Pode contar mentira, depois a gente edita problema. No final. A gente fala, Perfeito. Isso era verdade, isso aqui... Perfeito. E, bom, falando um pouco assim de mim, no ponto de vista de empreendedor e tal, sou o filho mais velho. Então, cresci ali com o pai. Meu pai é empreendedor, eu falo que é empreendedor nato, né? Então, cheguei a fazer faculdade, graduação, MBA e tal, mas minha escola de empreendedorismo mesmo foi com ele ali, né? Sim. Então, cresci com ele desde sempre ali, né, no dia a dia, lidando, né, num transporte com ele. E passamos vários perrengues aí, né? Assim, que é a realidade de muitos empreendedores, né? Às vezes falta grana, às vezes não dá certo o planejamento e tal. Mas me deu muita resiliência, me deu muita casca, né, grossa para conseguir driblar tudo, enfim, né, ter uma visão do todo, como lidar com situações e tal, que foi muito rico, né? Então, daqui a pouco a gente fala de Assertiva, mas eu acho que a Assertiva é fruto muito dessa escola, né, de ter trabalhado com ele, ter crescido ali do lado dele e tal, e eu fui até um determinado ponto ali com ele nessa jornada empreendedora, depois decidi seguir o meu caminho, aí fiz uma virada. E quando você fala que trabalhava com transporte, em que exatamente? Tá. O meu pai, cara, ele não tem a 4ª série, tá? Ele não sabe ler e escrever direito, mas educou os 3 filhos. Hoje os 3 são empreendedores, tá? Eu sou mais velho, os 3 empreendem hoje. E aí ele sempre trabalhou com caminhão. Então, caminhoneiro mesmo. Caminhoneiro. Então Legal. Ele começou viajando. Eu até comento que ele era um pai ausente, porque viajava, mas, cara, não sei como, na época, sem WhatsApp, sem nada muito presente. Sempre foi, até hoje. Bacana. E então ele começou caminhão, dirigindo, começou a dar certo, ele começou a ter 2 caminhões, 3 caminhões, 4, e assim foi indo. Que bacana. Né? E eu ali do lado dele, né, tentando ajudar e tal. Mas aí, por falta de estudo também, né, acaba às vezes sendo uma limitação. E algumas vezes a gente passou vários perrengues, chegamos a quebrar literalmente, né? Então chegamos a quebrar. E eu lembro muito até dessa fase, assim, que é a questão de empreender, né? Assim, é um desafio, né? A realidade de muitas empresas, muitos brasileiros, você acorda e fala, sou bom pra caramba, o negócio deu certo, vou ficar milionário. Você vai dormir. Esse é o sonho. Você vai dormir, a realidade você fala, deu tudo errado. No outro dia você fala, quebrei, e fica nessa. A montanha-russa. Montanha-russa. E aí, no determinado momento, eu falei, essa jornada não é minha. E eu empreender, assim, com essa dificuldade toda, com essas incertezas todas, e batemos cabeça e tal, eu falei, não é pra mim. Aí decidi não empreender mais e falei, meu negócio é trabalhar num lugar que eu entre X horas, saio, né, tal hora, com o meu salário no final do mês, e assim eu fiz. Então, cheguei a desistir de empreender, fui trabalhar em linha de produção, né, sapato, bico de ferro e tal, e passei ali um período, no começo, muito bom, Baldini, muito bom. Porque aí você fala, que paz, a cabecinha sua fica livre, cara, sem preocupação nenhuma. Mas deu o primeiro mês, o segundo, fiquei 1 ano. Mas foi decisivo para minha vida, para minha carreira, porque nesse 1 ano eu tive certeza que
dando certo ou não, cara, já tinha recebido aquela picada, sabe? Da adrenalina de empreender, de querer fazer acontecer, e decidi, falei, vou sair, independente se vai dar certo ou não o que eu vou fazer, eu quero empreender. Mesmo não dando certo, eu vou ser feliz. Eu era mais feliz bater na cabeça antes do que... Né? Mas aí tem uma questão de adequação, né? Acho que é importante a gente entender... a questão não é melhor ou pior, é o que é mais adequado para cada um, né? Então eu entendi que para mim, era super adequado eu empreender, né? Uhum. E como é que aí você tomou a decisão de voltar a empreender, Ederson? Tá. Aí, uma coisa que eu sempre tento pensar, Marcelo, assim, nessas decisões doidas da vida. Eu tava prestes a casar, então, quer dizer, noivo para casar. Cheguei para a esposa e falei, sabe aquela PLR que eu tenho lá? Sabe aquele salário? Enfim, quero empreender, né? E só que aí eu fui por etapas. O que eu pensei? Eu falei, bom, se eu tiver numa empresa grande, provavelmente eu vou ser limitado na tomada de decisão, em poder ousar, né, em tomar risco. Então decidi para uma empresa pequena e aonde eu pudesse empreender com o dinheiro do terceiro, né? Excelente. Eu falei, bom, se eu errar, eu estou errando com o dinheiro do cara, né? E aí fiz isso. Isso eu fiquei 1 ano em São Paulo, né? Morava aqui já, ficava 1 ano. Sim. E fiz isso, voltei para Campinas, peguei uma empresa pequena de transportes e logo eu estava comandando ali a empresa, o braço direito ali, aprendi muito lá também e eu tinha essa alegria, essa liberdade de tomar decisões, de tomar risco e tal. Era um intraempreendedor, né? Exatamente, exatamente. E é o que eu estimulo muito, cara. Você não precisa tomar todo o risco para empreender, às vezes vai faltar recurso. Cara, na sua área, sabe? No que você faz ali, empreenda ali. Então, isso eu trouxe para mim muito forte e eu era muito feliz ali, tá? Muito feliz. Eu empreendia lá com o dinheiro do terceiro, vamos dizer assim, né? E a minha trajetória, né, com assertiva, na verdade, ela até começa, tipo, desse fato aí, uns 15 anos para trás, né? Então, nesse decorrer aí de transportes e tentando, né, fazer o negócio dar certo, eu consegui fazer uma venda muito forte de transportes, né? Então era 6 carretas por dia para vir lá de Uberlândia para um Porto Seco que tem em Hortolândia. Na época já não tinha dinheiro, nada, mas agreguei os caminhões e tal. E como era a primeira viagem, o comboio, 6 carretas vindo, era peru para exportação e tal. Eu falei pro meu pai, eu vou junto. Eu tinha uns 20 anos, eu falei, pai, eu vou junto para medir o tempo, KM, para saber quanto custava, né, fazer isso, porque era caminhão agregado e tal. Na volta, eu lembro todo feliz. Imagina, cara, a gente quebrar com a transportadora, consegue 6 carretas por dia, tudo agregado. Será que vai dar certo? Pai, deu certo, carregou. Não tem como dar errado, né? A nota fiscal tá legal. Estamos saindo e saímos de madrugada. E eu lembro que nós paramos num posto, devíamos estar não lembro se era Uberlândia ou Uberaba, mas era por ali. Eu troquei de caminhão. Eu falei, vou com outro motorista agora, falo pouco, né? Então eu falei, vou conversando com o outro agora. E não percebi que, assim, ele estava muito cansado. Então, enfim, era de madrugada. Eu lembro que nós descemos, carretona embalada, né? Imagina aquela carreta grande, para pegar um embalo para subir. A curva, a gente não conseguiu fazer essa curva. E a justa que eu estava, que eu tinha acabado de entrar, tombou esse caminhão aí, tombou. E ali eu vi, falando de empreender, né? Que a gente fala, algumas horas antes, sucesso total. Ali eu vi a desgraça. Eu falei, eu não acredito. Até a próxima curva. Mas vocês não se machucaram? O motorista caiu em cima de mim, ralei, o vidro caiu, cortei pé, deu uma machucada de leve, mas cheguei pro hospital. Chegou pro hospital, mas não foi nada grave. Nada grave. Mas ali eu tive que desenrolar várias coisas. A Assertiva começa nessa história aí, na verdade, tá? Que hoje a Assertiva tá com 10 anos, esse ano, mas essa história faz uns 20 anos atrás, eu tinha uns 20 e poucos anos atrás. Mas eu tive que desenrolar várias coisas, porque o motorista, a gente, na época, estava em dúvida se ele estava com sono ou embriagado, então se tivesse embriagado, né, não cobria nada, então nisso chegou uma pessoa e falou, é importante vocês aí se organizarem, porque de frente tem um acampamento de cigano. Eu falei, nada tá tão ruim que não possa piorar. Né? Aí eu comecei a ver as luzinhas acendendo, era de madrugada, eu falei, caramba, complicou agora o negócio, né? Complicou. Eu falei, bom, beleza. Nisso tá passando uma escota, eu parei essa escota e falei, amigo, consegue aqui só nos ajudar? Né? Porque capotou, falaram, ele falou, realmente, vira e mexe, eles vão saquear. Mas acertei sem dinheiro, eu falei, cara, quando chegar em São Paulo eu te pago tudo no fiado. Os caras encostaram lá, fechou. Beleza. Eu falei, bom, pelo menos tem um tempo. Nisso chegou o guarda.
guardo, pô, o que aconteceu, minha história, meu pai, pô, nós conseguimos agora, é a salvação, e vai de lá, e vai de cá, e o motorista, mas o motorista, cara, eu não sei se ele tá cansado, o que que é, ele falou, cara, vai, arruma as coisas, vamos pro hospital, vai, vamos pro hospital. Só que aí eu tinha um problema, o raio do caminhão tava tombado lá, e eu precisava desvirar, e não tinha grana, também para desvirar o caminhão. Nisso o policial falou, ó, se você precisar ir para desvirar esse caminhão aí, tem essa galera aqui, na época, eu não sei, vai, cobrava 30 mil, 40 mil, e com guindaste desvira. Uhum. Falei, tá, mas e aí? Já não tinha dinheiro para pagar eu pago? o escota aqui, né? Como é que eu pago esse cara? Eu tive insight, pô, liguei para a seguradora. Seguradora, tenho aqui um problema, aconteceu um sinistro, aqui a nota fiscal, já tá aqui, tudo ok, né? Então tô abrindo o sinistro e vão saquear a carga. Porém, eu por boa, por conta própria, já paguei aqui uma escota, tá aqui, mas os caras vão saquear. Se você quiser, tem um telefone aqui dessa empresa, eles vêm com guindaste, desvira esse caminhão. Cobra não sei quanto. Meu, eu sei que de 40 minutos me ligaram, cara, aguenta aí, o guindaste tá indo o reforço e tal. Então, com 20 e poucos anos, nesse desafio de empreendedorismo aí, essa história, ela correu, né? Correu, fofoca do bem, né? Uhum. Anos depois, essa história que para mim era um final, né, de uma trajetória de empreendedorismo, né? Na verdade eu não sabia, ali para Deus era o início, né? Depois de uns anos isso startou o relacionamento com o meu sócio e aí, enfim, assertiva e desenrola assertiva. Mas é importante assim, né, a gente nesses momentos entender, né, assim, que às vezes a gente, enfim, tá passando por vários desafios, acho que boa parte dos empreendedores, empresas passam por isso. Mas isso vai nos formando, né? Vai nos formando. Manter a cabeça no lugar, né, cara? Para sair do momento ali de crise, né? Total. Bacana. Essa frieza, muitos não têm. E aí que é isso. Afunda mais, né? Afunda mais, exatamente. Acho que a questão de inteligência emocional no momento desse, a calma, né? Você pensar nos cenários, tomada de decisão e tal. Isso forma muito, né? O empreendedor. Forma muito. Sim. Forma muito. Bacana. Que legal. E aí, como é que... Bom, vamos lá. Desvirou o caminhão, levou a carga, seguiu com a empresa na época ou não? Eu segui ainda um tempo, eu seguia um tempo ainda, fui tentando, mas cara, não dava. Sim. Aí foi quando eu desisti, que eu comentei que eu fui trabalhar chão de fábrica mesmo. E tenho amigos lá até hoje, por isso que eu falo que é adequação. Tem os amigos que estão lá, tem amigo que está se aposentando, enfim, tem amigo que já saiu, mas é adequação, né? Então tem uma galera que curte, mas não era o meu viés. Uhum. E depois que eu voltei para Campinas, então eu falei, vou empreender dentro de outra empresa. Então eu tinha toda essa liberdade e tal. Nessa transportadora aí foi quando eu recebi a ligação do Domingo. Domingo é o meu sócio, né, na Assertiva. Assertiva, eu e ele somos 2 sócios. E ele me ligou, falou, cara, essa história que eu ouvi é você? Eu falei, sim, sou eu. Pô, que história fenomenal e tal. E começamos a conversar. E ele falou, olha, eu tô te ligando, eu trabalho aqui em São Paulo, mas a empresa tá com uma oportunidade aí em Campinas para vendedor. Para vendedor. E, meu, eu vendo a vaga que tem, ouvindo essa história, conversando com você, é seu número. Falei, pô, agora que eu tô em paz aqui, com meu salário tranquilinho, tendo autonomia total na empresa e tal. E eu falei, mas não, tá bom, vou me candidatar. E eu me acho um cara tímido, tá? Não me acho um cara extrovertido, tá? O vendedor, muitas vezes, você tem essa visão, né? No churrasco, você vê ali, o cara que é o financeiro, o comercial. Eu não sou esse cara comercial das piadas. Mas eu falei, toma o meu currículo aí, vamos ver o que vai dar. E mandei, sem pretensão. No dia da entrevista, aí marcaram a entrevista, não era com ele só me indicou, né? Porque uma pessoa pediu recomendação. No dia da entrevista me roubaram. Eu lembro que a gente fazia entrega de e-commerce lá. Roubaram uma Fiorino lá, com todas as cargas. Com toda a carga. Então eu era o responsável, eu tinha que resolver esse pepino no dia que aconteceu. Eu falei, pô, caramba, entrevista lá e tal. Eu falei, não vai rolar, né? Liguei pra ele. Falei, olha, tô te ligando pra te agradecer, como se tivesse dado certo. Pô, muito obrigado. E o Domingão, ele é muito firme nos momentos, né? Ele é muito doido. Ele falou, desculpa, mas eu não aceito o seu não. Esse cara é louco. Mas ele explicou, ele falou, olha, é uma oportunidade que pode ser a oportunidade da sua vida, né? Você tem esse perfil de uma venda consultiva, né? De construir venda, né? Tudo que eu já vi, expliquei e tal. E eu não aceito isso não, dá um jeito aí, vai pra lá. Cara, eu lembro que eu liguei pra minha esposa, falei, o cara é louco, você não faz ideia. Mas fui, passei, e aí começo como vendedor.
vendedor, porta a porta, vendendo, né? O que era o negócio? Era relatórios para consulta de crédito. Ah, tá. Então, quando você vai fazer alguma venda e você precisa analisar o crédito, quer dizer, eu vou alugar um imóvel, esse cara está devendo ou não? É esse relatório. Eu vou vender no boleto, preciso validar, fazer uma análise de crédito. Eu vendi esses relatórios, essas consultas. Então, vendedor, porta a porta, e ali eu começo a entrar no mundo que é assertiva hoje, entendeu? No primeiro ano ali, eu vendi super bem, sabe assim, então fui o cara que, né, me destaquei. No ano seguinte me colocaram como regional, aí fiquei ali cuidando de um quarto do estado de São Paulo com a missão de replicar aquele conceito, aquele método de venda que eu usava só para mim, né, replicar para um time. Mas assim, eu não tinha experiência como vendedor, né, enfim, não sou aquele cara das piadas. Falei, pô, o que eu faço? Eu tentei pegar alguns conceitos, algumas metodologias de venda, né? E aí tem duas que me chamam a atenção, assim, que não sou eu. Eu fui pegando, muito com a ajuda também do Domingo, porque o Domingo, na época, apesar de ser o gestor de outra área, como ele me indicou, a gente trocava muito figurinha. Legal. Então a gente meio que construiu juntos, né? Então, o que eu tinha muito em mente quando ia fazer a venda é que o processo de venda passa, né, por 3 fases, de forma consciente ou inconsciente. A gente brinca só para ficar mais bonitinho, etos, patos e logos, né? A primeira é a credibilidade, que é a competência mais a confiança. Pô, vou vender. A pessoa ali tem um momento que ela vira essa chave e fala, pô, esse cara aí eu posso confiar, e esse cara também é competente, né? Duas coisas formam a credibilidade. Porque tem gente que você conversa e fala, meu, esse cara entende do negócio, hein? Até queria trabalhar comigo, mas eu não confio. Ou ao contrário, confio super na minha mãe, mas cara, não vou colocar ela pra gerir assertiva, né? Beleza. Passando essa fase, quando você vê que você entendeu, que você conquistou, aí você vai pra empatia, fica mais fácil o diálogo, fica mais fácil pro cara abrir as dores dele, né? Sim. Uma coisa é eu chegar e falar assim, como é que você tá? Não conheço o cara, que ele vai falar, tá bem. Imagine você querendo aprofundar no relacionamento, no negócio do cara. Então eu entendia que quando eu conseguia isso, eu vou para a próxima etapa. E eu sabia quais eram as perguntas certas que me ajudavam a formular o raciocínio lógico. Porque a primeira coisa é a credibilidade. Ah, confiei no André. Pô, o cara competente. Pô, fico mais tranquilo para me abrir para ele. Nisso, lógico, ele vai entender melhor as minhas dores. O próximo é raciocínio lógico. Por A mais B, vale a pena pagar mais ou pagar menos. Concorda? Sim. E com isso muito bem mapeado, aí isso fecha, né? Então, isso eu sempre tive comigo, até no começo de assertiva também, né? Começo de assertiva eu comecei do zero, né? No quarto de casa, então sempre tive isso. E por outro lado, que eu vejo muito também vendedores, o time comercial às vezes se perdendo, lá a gente fala como 4 Qs, né? Então, assim, eu tinha um Excel, né? Meu lá, macarrônico, para eu entender cada venda, que fase ele estava, né? Então, Sim. Bom, hoje eu vou trabalhar os caras que tem 2 Q, eu vou pro terceiro Q, ou vou conseguir o quarto Q. O que é isso? Primeiro, quanto custa a dor do cara, né? Então, assim, quanto custa ele não contratar a gente? Porque, assim, ou ele está perdendo, né, oportunidade ali de ter uma performance melhor, ou está custando. E ainda eu vou lá e coloco anual. Você tem que tomar decisão anual. Pô, é R$1.000 a menos. Não, é 12 mil anos. 12 mil. Pô, chegar dezembrão, 12 mil é dinheiro. Né? Quanto custa, né? Depois, qual que é a dor do cara mesmo? Né? Qual que é a dor, quanto custa? Quem decide? Eu preciso ter muito bem mapeado, né? Quem decide e quem influencia. E às vezes eu vejo gente que vai para cima de quem decide. Cara, o influenciador às vezes é fundamental, né? Hoje lá muitas coisas eu decido no ponto de vista de assinar, mas quem decide é o influenciador direto ali, né? Isso muito bem mapeado. E o quando? Porque eu já vi vários casos que parece que é besteirinha. A empresa está em auditoria. O cara não vai comprar agora. Se você não ganhar isso, o cara vai usar para espremer, pedir desconto. E aí embaralha toda essa negociação, entendeu? Então, isso eu usei no meu primeiro ano ali, fruto de estudar algumas coisas, fruto de conversa com o Domingo, com um cara também fenomenal em gestão comercial. E eu usei muito nesse primeiro ano. E trouxe isso também para a assertiva, né? Quando eu comecei a assertiva também, eu trouxe muito disso, né? Mas isso me ajudou, Baldini, nesse primeiro ano como vendedor. Bacana. E você vê que clareza... Muito simples, né? Quer dizer, falando assim, né? Mas é muita experiência. Agora, como que foi esse pulo do negócio, né? Dessa oportunidade que você teve, que o Domingos abriu, para assertiva? Quando deu o estalo ali, putz, vou montar o meu negócio. Tá. Aí, quando eu passei a ser regional, eu comecei a ter um olhar mais de cima, né? Então, como vendedor, você está ali olhando só a árvore e tal. Quando eu falo olhar de cima, é entender melhor o mercado, né? Como é que funciona esse mercado que hoje nós estamos
E eu vi que, né, tem empresas grandes, né, muito grandes e tal, e eu entendia que cabia ali do lado deles, né, com muito respeito e tal, mas cabia uma empresa ali com processo, governança do grande, tem muita coisa boa no grande, mas em alguns momentos tem legado, né? Você perde a agilidade, você perde a flexibilidade, você tem o próprio legado do sistema operacional, né, para você desenvolver e acelerar a tecnologia e tal. Eu falei, eu acho que cabe uma empresa com processo governança da grande, com agilidade e flexibilidade da pequena, entendeu? Show de bola. Né? Então, foi isso, sabe? Sabe aqueles estudos de mercado? Nada. Não fez nada. Olhou a floresta. Eu olhei e falei, cara, eu acho que feeling, dá. né? Eu acho que cabe aqui do lado, entendeu? E aí, 2012, começa essa jornada. Que legal. Né, de empreender agora, né, com assertivas. Deixar ali de lado. E vendedor também, cara, assim, é empreender, tá? Porque, pô, você gerencia ali a cada venda, né? coisa, né? Muita coisa. A cada venda, né, cara? Exatamente. E então, ali em 2012 eu começo assertiva, essa virada aí, tá? Que bacana. E como é que foi? Vamos lá. Então, começou a virada, você começou junto com o Domingo, começou sozinho, como é que você startou a assertiva? Pode considerar o Domingo desde o do D0, assim, ele veio um pouquinho depois, mas praticamente D0, assim, sabe? Foi muito rápido a chegada dele. Eu não confesso para vocês, tá? Na época, startup, MVP, modelo SaaS, para quem não sabe o que é modelo SaaS, é quando você faz uma venda, né? Cobrando a recorrência, a mensalidade. Fazia a mínima ideia de nada disso, né? O meu professor, no ponto de vista de empreendedorismo, que era o meu pai, não tinha todos esses conceitos, né? Então eu falei, eu vou ter que vender, né? E comecei a pensar como é que eu ia fazer essa venda. Beleza, formulei na cabeça, mapeei. E uma coisa também para tomada de decisão, rede de proteção, né? Porque é uma decisão assim, de vida e tanta, né? Você fala, não, vou sair desse negócio que eu estava bem, regional, para empreender do zero. Fiz as minhas redes de proteção, falei, bom, se dá merda, até aqui eu consigo, depois eu vejo o que eu faço. Beleza. Mas aí, André, eu falei, bom, eu preciso de grana. Na época eu não sabia fundo de investimento, nada disso. Eu preciso vender. Só que se eu vender um pequenininho, cara, não fecha as contas. Eu vou tentar vender grandes contas. Então saí, me aventurei na assertiva e comecei a ir atrás de grandes clientes. E consegui. Tive êxito, usando um pouquinho do que eu falei aqui, né, do método de venda. Eu consegui vendas grandes que me deram ali uma possibilidade de encher o pulmão, né? Recurso financeiro. Legal. Falei, bom, bacana. E agora? Continuo vendendo esses contratos grandes, mas eu fiz uma conta. Falei, eu vou para São Paulo para fazer essas vendas grandes. Aconteceu muito em São Paulo, ainda assim, né? São Paulo é São Paulo, né? Sim, capital. E eu falei, se eu tiver que ir para São Paulo todo dia para fazer isso, eu vou fazer 3 visitas por dia, sei lá. A minha venda acontece depois de 4 reuniões, 5 reuniões. Quando eu comecei a escalar isso, eu falei, e como que eu faço agora para eu ter outro Ederson? Assim, ter um bom vendedor, ter um bom profissional, obviamente no começo é difícil, é caro, né? É difícil até para você mantê-lo, né? E aí eu lembro que eu falei, cara, não sabia o que era recorrência, o que era escalar, mas eu falei, cara, como que eu escalo esse negócio? E eu era muito presencial, não era nada telefone. Como é que eu escalo essa venda? Porque essa conta vai... Mas eu poderia ter dado bem também, só atendendo os grandes, só vendendo contas grandes. Mas eu vejo muito empreendedor aí também se perdendo. Porque aí a empresa, ele nem percebe, ele é refém de grandes clientes, ele é refém de meia dúzia de clientes. É um perigo pro negócio. Muito, todo, sim, né? muito. Mas aí eu tive essa sacada, eu falei, vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar fazer no telefone o que eu tô fazendo presencialmente. Então eu peguei a venda que eu fazia, né, presencialmente e fatiei ela. Falei, vou criar aqui uma primeira ligação, uma segunda ligação, uma terceira e fatiei essa venda. Comecei a medir, aí a gente usava muito as 4 disciplinas de execução. Hoje a gente está no OKR, é uma forma de medir, né? As 4 disciplinas tá muito lá dentro também, mas na época era 4 disciplinas de execução, né? Então a gente tentava medir, eu media as taxas de conversão de cada etapa dessa venda, fui afiando o bico para tentar entender como melhorar a conversão de cada uma. Quase pirei, porque fiquei 45 dias trancado fazendo isso, não é um... Você fazendo. Eu fazendo. E tentando converter, medir, alinhando o script, né? Para montar um playbook, né? Exatamente. Não tinha ideia, cara. E depois de 45 dias eu falei, eu acho que eu tenho um processo aqui, né? E acho que isso é importante, porque eu vejo muitos empreendedores indo atrás de vendedores estrelas. Cara, é difícil. Então,
Naquele momento eu falei, prefiro ficar refém de um processo do que depender muito de um cara muito estrela. Não tenho grana, é difícil. Deu 45 dias, eu falei, bom, eu acho que tá bala. Acho que dá para replicar. Aí lembro que eu contratei a primeira pessoa, ela fez e bateu a meta no primeiro mês. Que legal. Eu não sei se o processo era bom ou se a meta era baixa. Tenho dúvida. Por isso o segundo mês. Sabe a Dilma. Bateu a meta dobra. A meta dobra. Ou se ela era tão boa que era uma estrela. Né? Eu falei, pô, e agora? Vamos contratar a segunda. Contratei a segunda. Deu certo. Eu falei, opa, peraí. Contratei a terceira, a quarta, a quinta. E eu lembro que na época, apesar de a gente ter um viés de tech, né? A gente era outbound puro, né? E cheguei a ter 30 e poucas pessoas, parecia um call center lá, né? No telefone, no outbound puro. Eu trouxemos até 2017, praticamente, a empresa assim. Né? Eu ouvi de um cara que é muito com a gente, assim, ele falava que era um formato PPT. Mas não é PPT de PowerPoint. Pega a porra do telefone e liga, entendeu? E na época a gente não fazia nada de rede social, de conteúdo. A gente tem um blog lá, né? Tenta contribuir muito com informação, conhecimento. Mas não tinha nada, era o PPT, né? Era o telefone ali. Mas assim foi a jornada da Assertiva, né? Um começo ali, quarto de casa, aí depois pegamos uma salinha, 30, 40 metros quadrados. Não ficamos um ano, porque imagina, começou a dar certo. E aí a gente foi evoluindo. Tá. Não, por favor, André. Eu ia pedir, pode acontecer de uma parcela do pessoal que está ouvindo a gente não ter captado ainda o que é Assertiva, o que é que vocês vendiam. Tá né? bom. Isso, acho que é legal contextualizar, porque acho que tem tanta coisa de informação que a gente quer explorar ainda contigo aqui, que acho que contextualizar o que vocês faziam na época para a gente poder evoluir vai ser bacana. Tá bom. Conta lá pra gente. Tá. A Assertiva, ela atua no ciclo de proteção ao crédito. Legal. O que é isso? Primeiro, outro ponto, nós atendemos somente empresas, tá? Então, uma relação B2B. Aonde a Assertiva entra no ciclo de proteção de crédito e que raio é isso? Né? Então, a gente está nos bastidores de muitas empresas na qual vai fazer o cadastro de um cliente, seja um cliente pessoa física ou jurídica. Ela precisa validar esse dado. Será que o Ederson que está vindo aqui fazer um cadastro comigo, será que o nome dele é esse mesmo? Será que a data de nascimento é essa mesmo? Ou a empresa, será que a razão social é essa tal? Tem formas dele fazer isso, tem muita informação pública, mas ele pode vir na Assertiva. Lá está tudo mais organizado para ele. Eu faço a validação cadastral. Fiz a validação cadastral, mas talvez eu vou vender a crédito, vou vender no boleto, né? Vou financiar. Ele está devendo ou não? Preciso fazer uma análise de crédito. Então eu te ajudo as empresas a fazer essa análise de crédito. Tem um score nosso próprio, algoritmo nosso e tal. Qual que é o risco, né, dessa relação comercial? Tudo bem, eu fiz o cadastro, eu fiz a análise de crédito, mas será que o Marcelo é o Marcelo mesmo? Tem muita fraude hoje no Brasil. Em todo lugar, mas tem muita fraude, né? Então a gente tem também lá a solução para ajudar as empresas a diminuir essa fraude. Né? Sim. Inclusive tem muitas empresas que não usam soluções de fraude, acaba tendo lá uma inadimplência alta, ela acha que é inadimplência. Não é, às vezes é fraude. Eu não consigo falar com esse cara, ele sumiu. Às vezes é fraude. Tá. Só que fez tudo isso, né? Então, ciclo de proteção ao crédito. Cadastro, análise de crédito, análise da fraude, só que pode gerar uma inadimplência. A gente ajuda as empresas também a recuperar esse valor que está com o terceiro ali com inadimplente. Né? Então, é um portal, a gente atende empresas de todo o Brasil, uma relação B2B. Qualquer empresa que tenha essa necessidade, ela consegue ali dentro do portal ter lá as soluções para isso, e lá dentro tem uma camada de comunicação. Então o cliente nosso ele pode analisar o crédito do Marcelo e ligar para ele lá de dentro. Tá aprovado. Ou, se ele tem um departamento de cobrança, ele pode ligar lá de dentro. Então ele liga também lá de dentro. Então é um portal que tem as informações para os nossos clientes, para as empresas tomarem essa decisão, e também uma camada de comunicação lá dentro. Legal. Ficou claro ou não? Show de bola. Tá bom. E aí, Ederson, assim, esse nicho, né, que você acabou empreendendo, né, da Assertiva, tal, esses produtos, você tem grandes companhias na mesma atividade que a Assertiva, né? Sim. E aí, como é que você tem aí todo um know-how, né? Enfim, montou aí o negócio, tem o Domingos lá que ajudou tudo, mas como é que você lida com esses caras maiores nesse mesmo nicho de você teu aí da Assertiva? Como é que você faz isso? O mercado nosso, se você olhar no Brasil, assim, para falar empresas que ajudam outras empresas na análise de crédito, análise de fraude, agora tá entrando mais e tal, principalmente em fraude, tá?
Mas, de modo geral, se você olhar na história do Brasil, não vou citar os nomes, mas são 3, 4 empresas gigantes atendendo esse mercado, né? Tem umas que até confunde. Pega uma empresa que é privada e pensa que é até pública, né? Então, um grande trabalho deles ali de marketing. Só que assim, se você parar para pensar, o Brasil tem muita empresa, né? Então, o que nós fizemos no nosso DNA? A gente especializou muito em atender o médio inicialmente, médio e pequeno, entendeu? Porque a gente viu que esses concorrentes grandes, eles, cara, tá vazando cliente pelo balde, você não consegue nem atender, entendeu? Então a gente falou, agilidade, flexibilidade, mais tech e tal, vamos aqui se especializar em atender pequeno e médio? Então, o que eu comentei desde o começo, aquela escalinha de venda, cara, ele ia conseguir pulverizar minha carteira muito forte. Então, a gente né, se coloca como o pequeno e médio, a gente se especializou em atender eles, não no atendimento só no telefone, no produto na ponta também. Né? Tá. Posso explicar um pouco mais no produto, tá? E com isso, consequentemente, vieram os grandes. Porque aí você começa tendo nome. Então, hoje a gente consegue né, atender grandes que vêm, mas confesso, o nosso início não foi assim. Tá. Né? Então a gente tem uma máquina muito bem organizada no ponto de vista de prospecção, de venda, de atendimento e produto para pequeno e médio. Bacana. Né? Quer dizer, você viu no universo aí né, de oportunidade e chegou e falou, cara, eu vou nadar aqui de braçada e deu certo. Né? Eu acho que ali, Marcelo, assim, teve um ativo comercial, no ponto de vista assim, a gente conseguiu criar uma máquina de venda ali eficiente, então isso ajudou. Eu confesso que o forte da Assertivo inicialmente nunca foi produto, foi mais o comercial, eu acho, tá? É a minha percepção. E depois veio avançando o produto, enfim, essa frente mais tech. E aí, só que aí a gente já estava com uma carteira já considerável, né? Então hoje a gente está passando de 5 mil empresas que estão com a gente diariamente. Esse último ano foram 400 milhões de transações. Então, caramba, a gente está nos bastidores ali, assim, com um trabalho muito forte na economia, né? Porque a gente está ajudando ali uma pessoa a realizar um sonho de conseguir financiar o carro, alugar uma casa, ou colocando a pessoa ativa, né? Depois que essa pessoa paga a dívida, ativa de novo no mercado, evitando fraude. Sim. Então, a gente está nos bastidores aí de muita transação, entendeu? Bem legal. E quando você, né, e olhando para esse mercado que hoje a Assertiva está inserida, de informação, basicamente de qualidade da informação, né? Com a chegada do cadastro positivo, né, o que é que muda? Né? Eu acho que é legal até contextualizar aqui, como que isso fica? Tá bom. Bom, vamos falar o que é cadastro positivo. Boa, aqui. vai, melhor, dá um passo para trás. Tá. Boa. Como que acontece? Ainda no Brasil, agora já tem mudado, mas até então, toda análise de crédito era baseado no negativo. Era o quanto o Ederson deixou de pagar. Toda análise de crédito é assim. E durante o tempo, o score de crédito, por exemplo, vem evoluindo, mas chega uma hora que você já está no teto. Porque o que você tem de informação ali é negativa, você não consegue evoluir mais a qualidade dessa análise, entendeu? E isso, de certa forma, limita muito o mercado. Porque eu poderia estar concedendo um crédito melhor para o Marcelo se eu analisasse ele somente pelo que ele deixou de pagar, mas se eu analisasse pelo que ele pagou, entendeu? Então, o cadastro positivo, ele é, vamos imaginar assim, o centralizador das informações que nós pagamos. Consórcio, cartão de crédito, financiamento, conta de água, luz, tá lá. O valor e a pontualidade. Então vamos para a prática? Vamos para a prática. Imagine que vão analisar o meu crédito. Tá? Eu quero comprar o meu carro. E parece lá uma restrição de R$1.000. Peraí, o cara quer financiar o carro, né? Sei lá, vai pagar 900 de parcela e está devendo R$1.000 e poucos. Esquece. Reprova. Isso é uma análise com base na informação restritiva, seja de pessoa ou empresa. Agora, vamos compor com a informação positiva? O que é o positivo? Bom, eu vou analisar o crédito do Ederson. Pô, tem aqui um débito de R$1.000, mas, cara, eu estou olhando o positivo dele, o cadastro positivo dele, o poder dele, né, de pagamento mensal, cara, é um valor, um exemplo, não é o meu caso, mas é um valor alto, né? A pontualidade dele, historicamente, é fenomenal. Cara, foi algum deslize. Percebe? Muda completamente. Muda completamente. Então, assim, o seu João do carrinho de cachorro-quente lá, cara, possivelmente ele vai conseguir um crédito. Porque talvez ele tenha um probleminha, mas estão vendo a pontualidade dele em todas as outras coisas. O cara comprou agora outro carrinho de cachorro-quente, vai comprar mais salsicha, e isso vai girando a economia. Entendeu? Então, com cadastro positivo, com essa matéria-prima para fazer análise de crédito, é muito bom para as pessoas e para as empresas. Porque quem está cedendo crédito, ele consegue
qualificar melhor o risco, entendeu? Ele consegue ver que o André talvez tenha um risco maior do que o Marcelo, ele consegue equilibrar os juros. Hoje, os juros é alto, por quê? É que nem você comprar comida por quilo. Cara, se você for comer por quilo, o cara faz a conta. Bom, se o Ederson vir aqui e comprar só carne, eu tomo um prejuízo. Né? Então, normalmente, ele vai fazer o peso ali de uma forma que eu pegar só carne, ainda assim a conta fecha. Os juros é assim. Quem está dando crédito, ele fala, eu preciso ter minha rede de proteção aqui, se os juros estourar, então ele vai cobrar mais alto de todo mundo. Você começa a conseguir colocar novas pessoas e novas empresas no mundo do crédito, né? Conseguir ter crédito. Você consegue ter uma competição melhor no próprio juros, que aí fica, né, com uma qualidade muito maior, e isso fomenta muito a economia. Né? Só que tem uma barreira muito forte cultural. Né? Então, assim, o cadastro positivo, a lei foi sancionada em 2013, se eu não me engano. Tá? Só que antes você tinha que pedir para entrar no cadastro positivo. Vocês pediram? Nem eu. O que aconteceu em 2019? Porque é pessoa física, inclusive, né? É a própria pessoa física. Física e jurídica que... Você tinha que pedir para entrar. Pode colocar meu dado lá. Pode me incluir no cadastro positivo. E aí, os birôs homologados conseguem fazer essa análise creditícia levando em consideração essa informação. É muito bom para a pessoa, é muito bom para a economia, mas há esse tabu. E ficou de 2013 até 2019 com a opção de opt-in. Você tinha que pedir para entrar. Eu confesso, eu também não pedi, entendeu? 2019 mudou. Ao contrário. Todos foram inseridos, entendeu? E quem quiser que peça para sair. Então, assim, como culturalmente a gente não avançou nisso, teve que vir uma decisão dessa que eu acho acertada, pensando, né, numa decisão coletiva que coloca o Brasil para fazer uma análise creditícia com muito mais qualidade. Né? E parâmetros de qualidade, André, de uma decisão como essa, o quanto isso afeta, por exemplo, assim, tem um número que é assim, o quanto de crédito está rolando no Brasil versus o PIB. O Brasil deve estar passando ou beirando 50%. Então, se a gente pegar o PIB, tem 50% desse valor rolando em crédito. Tá bom? Tem dois comparativos aqui. Um lá na frente, o outro acho que é muito mais similar com a gente. Então, se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, essa relação é 180%, se eu não me engano. Caramba. Por aí. 160, 180, 190. É altíssimo. O dinheiro está girando, a economia está girando e tal. Beleza. Só que o score de crédito lá já é algo que está presente na cultura. Tá na cultura. O cara pode não ter dinheiro, mas ele tem o score. Ele tem exatamente. E lá, tudo que você vai fazer é o score, é o score. E tem gente que já tatuou. O cara conseguiu uma pontuação tanta, o cara tatuou o score dele. Né? Boa. Então, é uma cultura muito diferente. Então, lá tá muito na frente. Vai demorar ainda, acho, pra gente chegar nisso, tá? Eu faço um compara com o México. O México era um cenário muito positivo, muito parecido, similar com o nosso. E depois da implementação do cadastro positivo e outras coisas, como está acontecendo no Brasil, que é Open Bank, fintechs e tal, lá já está em 80 e poucos %, se eu não me engano. Entendeu? Você se recorda quanto tempo que eles têm essa legislação, que tem um cadastro positivo lá? Nossa, excelente pergunta. Não fiz essa lição de casa, eu não vou lembrar agora quanto tempo, André. Não vou lembrar. Mas era um número muito parecido e já avançaram isso. É interessante, né? Para saber quanto tempo ainda provavelmente a gente vai... Sim. Porque acho que tem inúmeros fatores que comprometem hoje o crédito, a falta de investimento no Brasil. E isso daí, sem dúvida nenhuma, destrava. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Agora, uma dúvida aí, Anderson. Todo boleto que a pessoa paga, né, já automaticamente já entra no cadastro positivo? Tá. Quer dizer, desde que ela pague no dia, né? Não, o não pagamento em dia também está lá. Entra porque ele pagou vencido. Pagou vencido. Legal. Mas aí essa informação, por exemplo, está ali só dos bancos ou a assertiva tem acesso a isso porque você tem convênio, é isso? Essa informação hoje ela fica no Banco Central, então é o Banco Central que cuida disso e ela homologa, né, um birô de crédito para poder consumir esse dado lá e montar os scores. Legal. Então está sobre a soberania ali do Banco Central. Boa. Legal. Muito bom, muito bom. Mais uma, né? Acho que vamos aprendendo. O Banco Central, bom, vamos lá, o Banco Central em 2013 ele ajudou muito esse mercado de fintechs que cresceu bastante. IPs, né? Total. Né? Com as IPs e tudo mais. Né? Eu acho que esse é um ponto também, assim, André. Às vezes a gente foca muito na questão da tecnologia, o quanto a gente tem tecnologia e tal. Mas o legislativo, muitas vezes, não está acompanhando a tecnologia. Né? Então, a tecnologia, às vezes, está né, tá acessível, mas o que aconteceu, né, uma mudança lá do Banco Central
na questão da legislação, abriu um mercado violento, né, Sim. de fintechs Sim. e tal. E falando em legislação, como é que a LGPD veio para impactar o negócio assertiva, enfim, em crédito em geral, Tá. na sua visão? Legal. A LGPD, enfim, para quem não conhece, é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Legal. Tá? Ela, na verdade, assim, ela não trata somente empresas que tratam dados. Ela se enquadra, né, assim, a todas as empresas que tenham alguma informação de um terceiro, de um cliente, seja físico ou digital. Então, só para a gente conceituar, né? Então, uma padaria, se ele tem um caderninho do fiado, ele se enquadra LGPD, que ele tem informação ali. Uma farmácia tem informação muito sensível, né? Então, todas as empresas, praticamente, difícil... O RH, totalmente está a informação de pessoas lá. Então, todas as empresas, na verdade, elas têm que se atentar à LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa aqui está muito baseada na GDPR, Europeia. que é europeia. No Brasil, então, a gente viu que ela já vinha, né, muito espelhada na GDPR. Então, nós lá já tínhamos feito um parecer com base na GDPR, já tínhamos começado a fazer toda a adequação. Quando entrou a LGPD, fizemos outro parecer, mas a gente estava bem mais adiantado já. Mas assim, o que muda, né, no mercado como um todo, Marcelo? Eu acho que ela chegou até atrasada, tá? Porque assim, acesso à informação, hoje você tem muita informação pública, né? Como você administra essas informações nossas que estão aí, né? Então, a LGPD, para mim, ela, não sei, mas acho que ainda não é um diferencial competitivo, mas a gente investe entendendo que vai ser um diferencial competitivo da empresa, tá? E o objetivo principal dela, cara, é simples, não é matar com o negócio, é encontrar o equilíbrio, a harmonia do direito do titular, né? E respeitando a economia como um todo, entendeu? Então, por exemplo, dentro da LGPD, ela trata as hipóteses legais para você poder tratar um dado. São 10 hipóteses legais, né? Um deles é o consentimento. Mas alguém pode ter um dado lá da minha empresa tal sem o meu consentimento? Você imaginou? Se ninguém mais tem informação de ninguém, como é que fica uma análise de crédito? Como é que ficam os estudos, né, voltados para a saúde? Você perde das informações, você vai pedir o consentimento. Você trava o mundo. Totalmente. Então a LGPD, ela conseguiu, no meu ponto de vista, está avançando ainda bastante coisa, mas ela conseguiu ali encontrar essa harmonia para respeitar o indivíduo, o titular, né? E ao mesmo tempo respeitando o coletivo, né? A economia como um todo, né? Então eu vejo com bons olhos, tá? Eu acho que dá uma organizada, né? Porque assim, informação, enfim, a gente fala, né? Informação é o novo petróleo, informação, sim. Então ele dá uma organizada quem pode tratar, como pode tratar, tem todo um cuidado para ser feito, entendeu? Para qual finalidade, enfim, né? Dá para ter uma conversa só de LGPD, mas ele organiza muito bem isso. Legal. Né? A única coisa que, assim, ainda assim, a lei, ela começou a ser sancionada, mas ainda tinha muitos pontos que ficou da ANPD, Agência Nacional, né, que ficou responsável de regulamentar. A lei foi sancionada antes de estar tudo certo, a ANPD. Pô, como que, né, sancionou a lei, mas tinha um monte de coisa que ainda dependia da ANPD, a ANPD ainda não estava pronta, mas começou a lei, entendeu? Mas enfim, aí faz parte do jogo, eu vejo que eles estão se organizando. Inclusive a Assertiva, ela liderou a criação de uma associação, a ANBI, Associação Nacional dos Birôs de Informações, né, e Crédito e tal. Eu sou presidente lá, como a gente liderou, para poder contribuir também, né, em Brasília. E porque estão, né, tomando decisões lá, muitas vezes carente de uma informação de entendimento do negócio, do ecossistema como um todo. Muito bom. Então a gente tem uma participação assim até que relevante, que legal. Né, em discussões quanto a LGPD, né, nessa frente aí. Bacana. E até para voltar no assunto do cadastro positivo, porque me deixa curioso, até para entender o estágio que a gente está em relação a ter o uso, ou talvez mais o mesmo efeito que a gente teve com as fintechs, a gente pode encontrar nessa questão do acesso à informação, da liberação de crédito. Como é que tá? 2013 foi sancionada, 2019 rolou o opt-out, né? Exato. Então agora, 2022, como é que está o estágio? A gente está refém ainda daquelas de poucas empresas, ou você já vê um volume maior de empresas entrando e competindo para trazer mais acesso a essa informação de qualidade e permitir com que o crédito, tudo bem, não tem mais tanto crédito, mas permitir com que o crédito chegue na mão de quem precisa
da maneira mais adequada. Com o custo score acessível, né? Com né? um custo acessível. No caso das fintechs, que aconteceu muita mudança ali em 2013, a gente já vê hoje muitas empresas que... Mais de 1.000, pra você ter ideia. Hoje ainda, 2022, existem 4 empresas homologadas. Tá. Né? Então, eu acredito, né, que devem estar caminhando para homologarem outras empresas, mas eu entendo quão complexo é a responsabilidade de você ter acesso a essa informação. Tá. Né? Então, deve ter uma política ali muito alta, né, para você conseguir homologar. Mas há a possibilidade de homologar, mas para isso você tem que respeitar várias, né? Não pode qualquer empresa lá, não, você tem que estar dentro como um birô. Né? Então, pode ser que surjam novos birôs, né, que consigam também ter acesso e democratizar isso daí e colocar lá na ponta, entendeu? Legal. Muito bom. Muito bom. Bacana. Ederson, outra coisa que, além, né, de presidir essa associação, eu sei que você também criou o Castelo Creative Space. Exato. Conta pra gente como é que foi essa história, como é que surgiu essa iniciativa? Tá. A gente contratamos uma consultoria para fazer um estudo aí de planejamento, de risco, de avanço que nós precisávamos avançar no ponto de vista de gestão e tal. Mentira, nada disso. Nada disso. Nada disso. Resumindo, 2016, acho que foi isso. Pegadinha. Pegadinha. Não, tô falando, cara. Depois a gente bota lá no final, ó, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade. Cadastro positivo. Quê? Não, mas não é. Eu gosto de papo assim, né? Onde a gente consegue conversar e explanar sem aqueles 5, né? O cara não, pelo amor de Deus. Quer uma cerveja? Quer? Vamos lá. Não. Senão eu já me empolgo, eu já falo demais. Mas, enfim, eu fui pro evento da Resultados Digitais lá em Floripa. Sim. E eu e um parceiro lá da empresa, Marcelo, 2016, se eu não me engano, e a gente sempre foi muito fechado, tá? Confesso, assim, muito dentro de uma bolha, ali para dentro. Eu acho que isso fez bem, porque a gente conseguiu não ficar olhando para fora, crescer, muito executando. Mas quando a gente foi para lá, o meu sócio fala que quando eu voltei domingo, eu vi Jesus. Né? Ele fala, cara, você viu Jesus? Eu falei, meu Deus, cara, você não sabe o que dá para fazer, a gente tá no outbound, dá para fazer o inbound, conteúdo e blog e não sei o quê. O cara falou, meu, você viu Jesus? Você tá louco, né? Mas eu e o Marcelo voltamos pilhados de lá, pilhados. E, coincidentemente, nós tínhamos já comprado um prédio nosso, que é onde estava a Assertiva, e aí, inclusive, a gente achou que ia ficar nesse prédio, tipo, anos, a gente ia até alocar ele. Rapidinho, ficou pequeno, ainda bem, só que era nosso. Eu falei, puta, problemão. E deu certo, a gente comprou um imóvel do lado. Então, imagine aí, né, um parênteses, um imóvel do lado, vazio, já tinha reformado, tudo bala lá, tal, mas estava lá paradinho esperando a gente começar a ocupar. Voltando, eu e o Marcelo pilhado, então, disso tudo, o Marcelo tem uma ideia, pô, genial. Cara, vamos fazer isso que nós tivemos aqui lá. Eu falei, mas como, cara? Vamos criar o Castelo Creative Space. Eu falei, o que você está falando, cara? Vamos criar um espaço aberto para a comunidade. E a gente faz hackathons, a gente faz bootcamp, a gente faz meetups. Cara, que raio que é meetup, uma hackathon e tal. Mas eu tava com o prédio vazio e nós voltamos. Eu falei, cara, não é ruim, porque tá parado lá mesmo, é nosso, vamos ver o que faz e tal. Nisso, começou a rolar essa conversa toda lá dentro e começaram a ver um dev me pediu emprestado o espaço. Meu, né, tô ouvindo aí um zum e tal. Pô, podemos fazer um meetup? Falei, mas como que vai ser? Não, que a gente está com um desafio técnico nosso aqui, e aí eu vou trazer outros caras como eu, de outras empresas, para a gente discutir. Não, legal, tal. Me passa a lista de presença, acho que é importante ter o RG, sabe essas coisas assim, né? Vamos ver uma recepcionista. Ele falou, cara, não, tipo, vou fazer num café, né? Eu falei, pô, só tô querendo organizar, né? Tô tentando ajudar. Pô, tô tentando ajudar. Mas eu tava atrapalhando, hoje eu vejo que eu estava burocratizando demais. Mas eu falei, não, tá bom, vai. Toca aí, Marcelão, vai lá, toma a chave e toca. Eu falei, mas eu vou ficar pra ver. Esse dia eu quero ficar. E fiquei. E tive uma grata surpresa. O meu time parte ali recebendo o pessoal que tava chegando. Pô, legal, né? Até pra você que tá na empresa ali, orgulho e tal. E deram 30 e poucos profissionais nesse primeiro meetup ali. Cara, eu olhei pra aquilo lá e falei, quanto não custa ter 30 e poucos outros profissionais. Cabeças pensando no seu problema. No meu problema. Aí eu lembro que eu liguei pro Domingão, falei, Domingo, cara,
tem um Você problema. precisa ver isso aqui. Porque a assertiva já tava ficando apertada. Eu falei, meu, esse negócio vai ter que rolar, mas como? Eu falei, cara, não sei, mas nós vamos ter que rolar. O que aconteceu? O Castelo acabou avançando pro prédio da assertiva, então ganhou um espaço maior. E a assertiva, por sorte, a gente conseguiu um outro prédio bem maior, logo no outro lado da rua ali, né? Mas o Castelo começa ali. E aí, aos poucos, foi engajando, porque assim, como a gente não tinha um viés, né, comercial e tal, então espaço aberto para a comunidade. Se não tiver um viés, né, comercial, se não for venda de cursos, pode usar. Inclusive, a gente banca coffee, recepção, banca tudo. Agora tá na pandemia, mas antes da pandemia tava rolando meetups de manhã, tarde, noite, hackathon e tal. E aí tem empresas também, né, que pensam para frente como Superlógica e falam, meu, eu quero entrar nessa aí junto também. A gente ajudou. Então, legal. Ajudou e ajuda, né? Um dos mantenedores lá, junto com a Assertiva e tal, tem outras. E ali fica um espaço, então, aberto para a comunidade, né? Enfim, algumas startups decidiram ficar lá dentro, então, né? Então ficam lá dentro, tem um espaço de cowork, tem um auditório lá. Isso foi muito bom como marca empregadora, pro próprio time, né? Porque ali virou né? Pô, deixa eu beber dessa água aqui, né? Que legal. E na semana seguinte disso, me passaram da recepção, no telefonema, tem um cara querendo falar com você aí de uma empresa. Eu falei, o que é? Mas ele quer falar com você. Eu falei, passa aí, né? Tudo bem, tudo bem. Eu tive um funcionário meu, semana passada aí no espaço, é seu espaço? Eu falei, é. Falei, cara, ferrou, né? Prospectar o profissional não é isso, né? Mas não era, olha que coisa legal. Eu falei, eu gostei, achei genial. Eu quero fazer algo aqui pra mim, mas não tem espaço. Posso fazer aí? Bacana. Quanto você cobra? Cobra nada, vem aí, faz. E aí começou. Que maravilha. Com todo um planejamento, né? Com uma consultoria. Mas agora, esse exemplo aí que você trouxe, você foi oxigenar, né? Você teve um tempo ali, foi no evento e tal, trouxe, né, muita ideia, ebulindo ali tudo, mas você falou muito da execução, né? Quer dizer, você estava internado ali e tal, e quando você se desprendeu para esse novo mundo, né? Cara, você deu esse passo, mas ao mesmo tempo você estava com a cabeça antiga, né? Cara, e assim, eu acho que tem muito empreendedor que precisa dar esse passo, né? Mas tem que se desprender dessa postura, né? Como é que foi isso? Assim, se puder detalhar um pouco mais, essa mentalidade, né? Cara, assim, você está num novo momento de negócio, né? Novo momento, você falou de marca empregadora, como é que é isso? Porque tem uma questão de geração também, tem uma questão de geração, tem uma questão de geração. Até eu e meu sócio, você parar para pensar em geração... Opa, obrigado, André. Ele tem 50 e poucos anos, 51, 52. Mas ele sempre respeitou, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu sou mais novo e tal. Ele sempre respeitou isso, então eu acho que, primeiro, saber lidar com essa diversidade é muito positivo, porque às vezes você fala, é muito conservadorismo. Mas espera aí, cara, tem muita gente também que entra querendo fazer um monte de coisa, faz cagada pra caramba, né? Então, você ter ali a experiência, o know-how de alguém do lado, assim, você saber fazer a leitura, eu acho que é interessante. O que às vezes é muito difícil é um negócio que tá dando certo, né? Você já tá há anos fazendo daquele jeito, e aí sim, você não tem essa mentalidade de, deixa eu esvaziar esse copo e encher ele com outra coisa e tal, e você insiste em ficar fazendo do mesmo jeito. Cara. Assim, então, e eu passei, né? Acho que nós, como empresa, passamos por isso, né? Então, seja nessa questão de, como o Castelo Creative Space, eu lembro que as primeiras conversas, eu e Domingo, a gente falou, mas e aí? O imóvel é nosso, puta de um dinheiro de imóvel, poderia ter colocado na empresa, acelerado, e a gente não vai remunerar ou só vai tentar pagar as contas, cara... Não, essa conta não fecha, Marcelo. Não fecha. Mas o que você ganha por conta disso é muito maior do que uma alocação, aluguel, a venda, né? Cara? É muito maior. Mas se você colocar no papel, né, se você não tiver evoluindo essa mentalidade, é difícil. Né? Então, eu passei nisso, né, em decisões como o do Castelo. E eu falei que o imóvel era nosso. E eu comprei um outro imóvel, imagina, né? E também, assim, na questão das decisões da empresa também, não só como essa, mas de movimento da empresa. Então, eu comentei que até 17, 18, a gente trouxe a empresa num formato, né, até de vendas, comercial, outbound e tal. Era 17 para 18, cedo ou tarde, a gente teve também, mudamos ela ficou uma empresa muito mais tech, uma empresa, né, evoluindo muito mais do que evoluía antes, em produto, em tecnologia. Cara, e assim, não é fácil, porque ali você já começa também a ter um conflito do time, né? Porque começa a chegar um pessoal
e aí de dev e tal, né, mais parrudo, um time maior, e você tem que ir se reinventando, mas não é fácil. Principalmente quando tá dando certo. Principalmente Sim. quando tá dando certo, você já tá um tempo fazendo isso, né? Sim, sim. E sobre a tua imersão lá, o Ederson, que você fez no Vale do Silício? Você ficou um tempo aí, foi em função dessas mudanças também de pensamento? Foi Um mini sabático, hein? Não, eu trabalhei, pô, trabalhei. Você acha que o Domingão ia deixar ele quieto lá? Você não conhece o Domingo, meu amigo. Conhece o Domingo. Domingo? Manda um abraço pro Domingo. Um abraço, Domingo. Eu vou brincar com o nome do Domingo. Domingo não tem domingo não, tem amigo. domingo, não. Tem domingo, Todo dia é não. segunda. Capricórnio, checklist, listinha. Esse é o Domingo, amigão. Domingão, um abraço pra você, meu irmão. E aí foi 2019, começo de 2019, foram duas coisas aí, tá? Eu queria ter, eu com a esposa, essa experiência, realmente, pessoal, de passar uma mini temporada morando fora e tal. E aí eu tinha uma janela da minha filha, que logo ia começar a escola e tal. Eu falei, pô, tua janela é essa. Só que sem condições do sabático. Então eu fiquei tocando a empresa de lá, isso, né, antes de pandemia, né? Poxa. Então dá um frio na barriga tremendo. Depois de 7 anos ali fisicamente, pô, vou passar 3 meses fora. E esse filho aqui que eu vou, né? Mas deu super certo. Então, era um objetivo pessoal nosso, tinha aquela janela, depois ia começar a escola. Toquei a empresa de lá e foi uma excelente oportunidade, porque ali eu consegui ir conectando, me conectando. Então, visitei várias empresas, conheci gente lá, então, enfim, startup, o ecossistema e tal. A gente se cruzou lá, A inclusive. gente se cruzou lá, teve um evento que Legal. a gente... Teve evento, a gente se cruzou lá, verdade. E então passei 3 meses, fui muito rico também, tá? Fui muito rico, porque essa questão do modo operandi, né, da questão cultural que tem, eu comento isso sempre que eu falo assim, questão cultural de países, né, dentro ali da empresa. Porque, pô, você pergunta ali, é um cara indiano, o outro é da Europa, o outro é do Brasil. Meu, então assim, é um mix ali, acho que valioso, sabe? Então, Bacana. tirei bastante aprendizado de lá também, tá? Bons insights para trazer para cá. Bons insights, Legal. bons insights. Bacana. E eu voltei, foi 2019, voltei acho que março, abril, voltei pra Assertiva Day nosso, que a gente fez em 2019. E aí, como é que né, dessas mudanças, de tudo que você vivenciou na Assertiva pós essa abertura, né? O que você acha que mais transformou a empresa nesse pós período que você se introduziu com essas outras culturas, pós esse período lá no Vale? Você diria que mudou mais? Mudou mais, né, André? Eu acho que assim, uma coisa que o Domingo fala também, nós falamos, assim, se tá dando errado é por conta do dono, dos gestores, né? Se tá dando certo é de todo mundo, né? Uma coisa que a gente sempre se preocupou é que nós nunca poderíamos ser o limite da empresa, no ponto de vista de governança e tudo mais. Eu acho que isso mudou muito, primeiramente, a gente. O modo de gerir o time, dar mais liberdade pro time, né? Deixar eles tomarem decisões, porque assim, é uma transformação. Você começa um negócio do zero, pequeno, é tudo seu. Cara, tem como, tudo passa por você. Daqui a pouco você vê a decisão sendo tomada por outro, daqui a pouco você vê que você só influencia. E eu acho que tudo isso ajudou, né? E isso deixou a gestão da empresa, acho que mais flexível, dando mais autonomia para a turma lá na ponta, entendeu? Que legal. Então, isso acho que escala, né, o poder de alavanca da empresa. Parece coisa boba, cara, mas não é. Não é. Vocês são em quantos hoje? 150. 150, então. Não tem Cara, como. Não tem como. E de 150 para seguir crescendo, você vai ter que ter muito mais Ederson, você vai ter que ter muito mais Domingo lá dentro. Mas muitas vezes eu vejo, assim, se você pegar, lógico, assim, tem a pirâmide, né, de empresas que, pô, já conseguem entrar no modelo assim, assado e tal, que tá na capa da revista, é lindo. Mas assim, vamos falar de Brasil, vamos falar de geral, cara, os empreendedores, a grande parte, às vezes luta com essa dificuldade. Porque é uma incerteza, meu. Até agora eu fiz tudo, agora eu vou passar. Pensa numa empresa que vai passar pro pai e pro filho. Cara, um desafio. O pai, às vezes, tem aquele jeitão dele de fazer, o filho quer fazer um negócio diferente, estudou, viu Jesus, como eu vi, né? E o pai fala, não, amigão, calma aí. Né? Então, a gente tava falando sobre isso, né? Pode acontecer do filho ir embora. Pois entendeu? Verdade. E aí, legal, né? Você começa a ter autonomia, mas o que você julga que foi importante para dar autonomia sem perder o controle? Tá. Acho que assim, não tem como você também terceirizar todas as decisões, tudo, sem ter uma forma de metrificar. De medir. De medir.
Então, assim, a nossa cabeça, lembra? Quando eu falei quando eu era vendedor e quando eu comecei a assertiva, eu fiz lá, medi tudo, entendeu? A gente trouxe a assertiva muito forte nas 4 disciplinas de execução, né? Sim. Então, ranking para tudo, compartilhe o ranking, enfim, né? Lógico, respeitando ali quem tá abaixo, tá? Mas assim, é legal essa competição. Se você conseguir administrar bem, é saudável. Vai jogar pimbolim sem marcar ponto. Perde a graça. Né? Perde a graça. Então, isso foi sempre muito forte, né? Quando a gente começou a fazer essa virada, a gente mudou, né, o OKR para o OKR. Né, as 4 disciplinas de execução para o OKR. Pro OKR, mas na boa, as 4 disciplinas estão muito ali dentro, e tem coisas que a gente bate assim. Eu tentei mapear quais eram os fatores de sucesso para que isso pudesse dar certo, né, o começo dessa virada. E uma coisa que eu sempre falo, as redes de proteções. Então, se dá um BO aqui, o pior cenário é esse. Se dá um BO, o pior cenário é esse. E aos poucos a gente foi delegando. Tudo deu certo? Não. Teve decisão estratégica ali no comercial que, né? Quando você entra nas métricas de SaaS, né, para ver a qualidade desse cliente, para ver o tempo que ele fica e tal, teve momentos que, decidiram errado. Mas beleza, aprendemos, corrige e volta, né? Mas eu acho que isso daí, André, foi muito forte ali, 17, 18, 19, com todo esse movimento meu do domingo e tal, mudando não só a questão de gestão, tentando dar mais autonomia, trazendo gente, né, assim, nova para o time. A gente valoriza muito de casa também. Muitas vezes a gente coloca uma aposta muito grande do novo que está vindo. Cara, tem gente lá que é o que trouxe, com o que tinha de recurso até ali, entendeu? Então a gente sempre tentou também valorizar o de casa e tal, foi estruturando. E o posicionamento também da empresa como um todo, né? Então, até comentei assim, a gente não tinha rede social, não tinha blog, não tinha nada. Então, hoje a gente tem uma máquina lá muito bem organizada, né? Então, fatores de sucesso, você me perguntou, acho que essa questão do modo operandi, da gestão, né? Expliquei um pouquinho. Sim. Olhando para a assertiva, esse posicionamento nosso, essa mudança, né, de posicionamento, saindo mais, colocando mais a cara no mercado, deixando de ser só o PPT, né? Deixou uma máquina muito mais previsível. Sim. Né? Então, mais escalável, né? Conseguindo crescer mais rápido, né? Então, eu acho que isso daí foram os pontos principais, assim, para a gente conseguir tocar essa nova leva, assim, da assertiva. Legal. Muito bom. Ederson, eu queria saber agora o seguinte, você criou lá o Castelo Creative Space, tiveram vários hackathons e tudo mais ali, né, os meetups, e nesse período de pandemia tá fechado? Pois é. Startups que eventualmente poderiam trabalhar lá, também todo mundo remoto. A gente decidiu no Castelo, né? Por um período ficou até fechado, né? Então, assim, diminuiu. Então tava um vucu-vucu tremendo. Agora é até triste ver, diminuiu. Enfim, né? O físico ali, esse movimento e tal. Tá tendo algumas empresas já voltando. Né? Que legal, né? que bom. Já tem empresa. Inclusive eu passei lá hoje, já tinha empresa lá e tal, estão voltando. Mas tá tímido ainda. Comparado com o que era, tá tímido. Né? E com a Assertiva a gente está 100% home, também foi um quebra de paradigma. Porque a gente era uma empresa, entre aspas, local. Atendia e atende empresas de todo o Brasil, mas o time nosso era praticamente 100% home. Desculpa, físico. Físico, presencial. Presencial. Eu sempre tive, assim, não lembro exatamente desde quando, uma célula em Juiz de Fora. Né? Mas era único, uma célula em Juiz de Fora, o restante tudo físico. Né? E aí também foi uma virada pra gente quebrar essa barreira aí, contratar agora, a gente tá, enfim, não lembro lá a quantidade, acho que em 40 cidades. Bacana. Então tá contratando pessoas do Brasil todo. Sim. Basicamente o trabalho agora é híbrido a partir de, ou é 100% remoto. Esse é o Como desafio, é o futuro? né? Como que é o híbrido para quem é de fora, né? Assim, o que eu comentei com o time, nós temos um espaço que, né, por coincidência, é em Campinas está disponível. Né? Então a gente está deixando em aberto. Para quem quiser ir, vai. Né? Acho que não dá para falar híbrido, né? Porque a gente tem gente de fora. Né? Sim. E eu acho que tem muito ainda, apesar de já, né, quase 2 anos, mas eu ainda acho que tem muito que aprender com o home. Né? Tem umas coisas ainda que me preocupam ainda. Mas não tem como você negar que, cara, não tem como você não quebrar essa barreira. E cultura? Como é que você está lidando com a cultura nesse período de trabalho remoto? 2 coisas que me preocupam, aí, assim, principais, né? Cultura e não principalmente, mas o novo funcionário. Então, por exemplo, para pensar o seguinte, somos nós 3 aqui, um exemplo, comercial, né? Somos nós 3 aqui, começou um cara novo aqui do lado. A gente nem precisa conversar com ele. Só dele estar do lado,
ouvindo o Marcelo captando. conversar e tal, ele tá aprendendo. Exato. Então, a rampagem para mim do novo funcionário no físico, posso estar errado, tá bom? Minha percepção. Eu acredito que ela é muito mais rápida e com uma qualidade muito maior. Me preocupa esse cara que começa, não que me preocupa, mas é um desafio, esse cara que começa lá em São José do Rio Preto, lá no quarto, né, da casa dele, né, às vezes não tem um escritório, no quarto da casa dele, perdeu isso, né? Então, essa é uma preocupação minha da rampagem do novo colaborador. Então, o que nós fizemos? A gente retrabalhou todo o onboard, trabalhamos do novo funcionário, todo, refizemos tudo, bastante explicativo, vídeo, Legal. até para entender a atuação nossa, que é bem específica. Falamos aqui de LGPD, falamos de cadastro positivo, de ciclo do crédito, Exato. né? Sempre se fala na esquina isso daí. Né? Então, para ele conseguir entender isso, nós já tínhamos, potencializando ainda mais, o multiplicador, que é o cara guardião da nossa cultura, para acompanhar esse cara. É um cara que é guardião da cultura, é um cara que tem que ser bom de performance, né? Para acompanhar esse cara e tentar fazer isso daí. E falando de cultura em si, assim, tem coisas que assim, nós estamos aprendendo, né? Mas que no presencial você conseguir expressar muita coisa da cultura. Né? Então, uma coisa que eu me recordo, assim, que é o nosso jeitão, cuidado com gente. Eu até ouvi o Lincoln aqui a primeira vez, ele falou que se orgulhou que nunca teve uma ação, né, trabalhista. Nós também não, 10 anos, nunca tivemos. Legal, não é que bacana. tivemos e ganhamos, nunca tivemos. Mas isso o time percebe esse cuidado. Né? Então, por exemplo, teve uma situação, um dev nosso que chegou para trabalhar cedo, no físico, o cara de TI olhou para ele, achou ele meio estranho, foi conversar com ele, pô, meu avô faleceu. Puta, o cara faleceu e tal. Ele veio falar comigo. O cara tá ali, o vô dele faleceu. Eu falei, mas o que esse cara tá fazendo aqui? Vai lá, né? Não dá tempo, é uma cidade. E ele estava, né, morando aqui por conta da assertiva. Então não dava tempo, ele não tinha carro, o ônibus não batia, o avião não dava. Era acho que 600 quilômetros, 600 e pouco. Eu lembro que eu fiz a conta, que horas que era, que hora ia ser o enterro e tal. O meu pai, super parceiro, eu falei, pai, consegue me quebrar um galho? Pega meu carro aqui, leva esse carro. Eu falei, lógico, vamos embora. Que legal. É uma cara. ação que está dentro desse cuidado natural, né, com pessoas e tal, que no físico a gente identificou isso e, assim, faz parte da cultura ali, entendeu? Sim. Cara, o cara não ia ter outra oportunidade ali de, né, naquele momento ali, né, com o vô dele e tal. E no remoto? Quanto disso não acontece e a gente não consegue expressar isso que está dentro, né, de mim, está dentro do domingo, está dentro da cultura. Sim. É um desafio. E aí, a minha preocupação é esse esfriamento. Por quê? Eu estou contando um episódio, mas tem vários outros como esse. Sem dúvida. Só que com o passar do tempo, é que nem você bate o bumbo, né? Isso vai... Será que não corre o risco de ficar frio? Não sei, né? Essa resposta ainda não tenho 100%. Então, a gente intensificou ainda mais o ENPS. Então, o ENPS é aquele lá, né? Que nota você está de 0 a 10 para contratar ou para indicar essa empresa? Então, a gente fala para os funcionários. Então, ali é um termômetro nosso, dividido por área, tem toda uma ciência ali atrás para a gente trabalhar, para ir medindo isso tudo. Mas são 2 pontos que me preocupam, né? A rampagem do novo pode demorar mais, e mesmo que depois ele possa estar rampado já, talvez não com a mesma qualidade, né? E a questão cultura, esse esfriamento. Porque o novo que está entrando 100% home, né? Não sei, né? Tem um outro... Tô falando demais ou não? Não, de jeito algum. Acho que esses pontos que você trouxe estão na pauta de grande parte das empresas. Para não falar de todas. É verdade. É que tem momentos que a gente vê os caras falando lindo, né? Às vezes a gente se acha um merda, né? Fala, pô, isso não... O cara é mó lindo, meu, né? Eu tive uma outra experiência que foi o seguinte, né? Quando deu a acalmada na pandemia, nós estávamos ainda 100% home, mas o novo funcionário do Rio de Janeiro ligou pro gerente dele, o cara de marketing, ele falou, eu tenho um parente em Dayatuba e vou passar uma semana trabalhando de lá, mas posso ir 1, 2 dias na assertiva? O cara me ligou, né? Pô, cara, pode ir? Eu falei, não, lógico, abre o prédio lá, vai lá. Eu falei, mais do que isso, esse dia eu vou trabalhar de lá. Vou lá. Cara, foi sensacional. Ele falou pra mim, falou, o onboard, assim, muito bacana, mas está aqui, ver, né, a assertiva, eu encontrar, né, o Guilherme, que é o gestor lá, o Guilherme, falar contigo aqui. Ele falou, não sei te explicar, mas parece que eu tô começando de novo na assertiva, bacana. Né? Então, eu acho que ainda a gente tem muito que aprender, um desafio, sabe, né? nisso tudo ainda, sabe? É verdade. E a gente aqui comenta muito sobre isso, porque perde
esse contato, esse Verdade. tato. É, né? verdade. De ver, que seja numa discussão, de ver como a pessoa se porta, né? Como é tudo, né? Então é o olhar, é o falar, Sim. é o sentir, é o né, sentir, cara? né? E isso é importantíssimo. Sim. Então, tenho certeza que da mesma forma que você tá se perguntando como é que eu vou fazer, tá todo mundo pensando também. E é legal compartilhar isso, Sim. porque Não é uma dor só, não né? é uma dor Não. única, e eu tenho certeza que a gente tá contribuindo aqui pra alguém falar, porra, não é só comigo. Não é só comigo. É isso Cara, aí. eu lembro uma vez que a gente tava conversando, que a gente falou, né? Por que a gente não faz um dia desses, a gente não grava alguma coisa, faz um meetup dos 10 erros que eu cometi empreendendo. Nossa! Criamos até um grupo no WhatsApp. Foi. Criamos. Pô, isso é bombar, hein, Baldini? Cara, isso ia ser espetáculo. Eu não vou cobrar 10. Eu quero só um. Põe na mesa. Isso não tava combinado, né? Acho que não. Você acha que ia ser fácil? Cagadas, né? Pô, tem um monte, cara. Tem um monte, né? Ai, fácil, a gente então, mais uma. acerta. A gente mais acerta do que erra, né? Mas erra, e errar é humano. Errar humano. Ó, eu acho que pequeno exemplo do que você me perguntou, Marcelo, dessa transformação, dessa cabeça. Eu acho que ali eu demorei. Tá. Eu demorei, entendeu? Porque a gente viu que depois disso, a gente conseguiu dar uma escala maior para a assertiva, mudamos o posicionamento dela, um time, conseguimos, né, investir e acelerar muito mais o time. Eu fico me perguntando, e se tivéssemos feito antes? Pois é. Né? E se talvez 2016 que eu fui no evento, eu tivesse ido, sei lá, em 14, 15, nós estamos bem hoje, poderíamos estar melhor. Então, assim, tem coisas também que a gente fala, a cagada, que a gente vê o resultado da cagada. Né? Esse aqui eu não consigo mensurar hoje, o tamanho dessa cagada. Uma cagada de decisão de governança de empresa. Sim. Né? Mas não consigo mensurar. Né? Poderíamos fazer isso antes e dar merda, não estarmos preparados como estávamos. Mas concorda comigo? É. Né? Quer outro ou não? Ah, vai. Nossa, agora que você sério? Abriu a lista, Eu me empolguei agora com a outra, né? tomando nota aqui. Nós aprendemos muito em tomar decisões na assertiva com base em dados, em números, né? Por um período você nem tem massa crítica, por outro você não tem, né, o know-how para tomar essas decisões. O André, o Baldini aqui foi um professor excelente de métricas de SaaS, de LT, LTV. Para quem não sabe, LTV é o tempo, o quanto de dinheiro o cliente deixa com a gente, o LT é o tempo. Então nós vendíamos tudo para todo mundo. Vamos embora, imagine, né? Eu e Domingo, comercial, meu amigo, bateu na porta, a gente vendia. A gente teve ali um momento que a gente falou, parece que isso é bom. O cara entra, mas o cara pagou 3 meses. A gente não tinha esses 3 meses, agora tem. Cara, cagada. Não valeria a pena vender para esse cara. Pro bem dele e pro bem nosso. Porque o dele, às vezes, a gente frustrava a expectativa dele. E o nosso, você é mais caro vender. Porque você tem um custo de aquisição. Então, te demorou também um pouco para entender essa racional. Apesar de sempre crescendo. A assertiva sempre cresceu. Mas depois que a gente entendeu isso, com muito mais qualidade. Entendeu? Então, tipo de decisão, legal. Assim, de direcionamento, de governança, de qualidade, né, de eficiência da empresa, que poderíamos também ter feito antes. Que legal. Só que assim, quando a gente fala casos como esse, é muito fácil, né? Poderíamos ter feito antes, poderíamos ter visto antes. Cara, mas assim, a realidade, no dia a dia, às vezes você não tem recurso, você não tem tempo, você não tem pessoas do seu lado, você não tem recurso para trazer pessoas. Hoje, né, a gente avançou bastante, né? Então, acho que é importante entender o nosso time, né? Só que também vacilar é um perigo, né? Vacilar é um perigo. Exatamente. Então, é o desafio, né, de empreender aí, né? Não, muito legal. Boas. E tá aí um quadro, né? Uma pergunta para os nossos futuros convidados, né, Baldini? Poxa, hein? Não, para fazer pros outros, hein? Porque, pelo amor de Deus. Que ele quer ouvir também. Não, então, mas essa é legal pra caramba. Com certeza. Ederson, bom demais ter você aqui. Me conta agora uma coisa. Como é que você se atualiza nesse mundo de inúmeras informações? Dá até medo, né? Você pega o celular, você não sabe pra onde você olha, né? Como é que você faz para se atualizar hoje em dia? Cara, assim... É muita informação, assim, eu tento me policiar muito com o que você vai ler também, porque tem cada história linda, cara, que você vai ver por trás, mas é isso mesmo no dia a dia, né?
eu não me esqueço, André, uma forma também, né, de a gente se atualizar, agora menos, mas você vai no evento, você ouve e tal. Sim. Tinha um cara palestrante comigo, que é conhecido e tal, o cara passando puta de um perereco, me pedindo ajuda antes de ele palestrar e tal. Cara, quando chegou lá em cima, o cara botou pra quebrar. Eu falei, cara, não, puta, esse cara aqui é o cara que tava comigo agora há pouco, e agora ele tá lá em cima falando tudo rosas. A teoria é linda, mas as partes... Então, eu tento me policiar muito da origem do conteúdo, quanto ali não é também só teoria e tal. Mas hoje eu tento ficar minerando, cara, assim. Nesse momento aqui, puta, assunto tal. Cara, eu vou pesquisar. Eu gosto muito de coisas como essa daqui, mas num bate-papo reto. Reto. Então, o do Lincoln eu falei, né? Eu ouvi 100% dele. O do Carlos Cera, eu ainda não terminei ele. Mas eu gosto mais de coisas assim do que aquela coisa de pau, sabe? Mais de conteúdo de pau. Mas eu fico minerando conforme a necessidade, assim. Então, eu ouço podcast, eu vejo coisa como aqui, né? Trabalhando, assistindo e tal. E tô meio devagar nos livros, totalmente. Mas eu tô pegando muito conteúdo conforme eu preciso, sabe? Legal. E o que você faz pra sair do dia a dia, assim, do business e, cara, oxigenar a mente e pensar diferente? O que você faz com lazer? As válvulas de escape aí, final de semana. O que é o Ederson fora da Assertiva? É isso aí. Bom, primeiro eu tenho o privilégio de ter uma família muito unida, cara. Então, meus pais, com meus irmãos, ali também é um momento nosso que eu consigo me desligar e estamos sempre juntos. Família italiana, festeira e tal. Então a gente está sempre junto. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Bonito. Tenho 2 filhos, né? O Matheus de 1 ano e meio, Isabela com 5 anos. Ela já fez 5. Já fez 5 anos já. 5 anos. E faz 6 em agosto agora, né? E gosto de carro velho, carro antigo, né? Então, todo dia também é sagrado. A gente sai, né? Tem uma caminhonete antiga aí. Opa! O meu menino de 1 ano e meio, ele não fala ainda, mas é vrum, vrum, vrum. Cara, amo fazer isso. Eu chego, ele já vrum, 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 vrum. A gente dá uma volta, para com a caminhonete, pega a pitanga lá no pé, lá em cima da caminhonete com eles e tal. Um tipo de coisa que eu gosto. Que legal. Sou muito ligado à família, né? Então, final de semana, enfim, né? Dar uma passeada em família e tal, mas é muito isso, né? Muito legal. Né? Esse tipo de coisa, assim. Não tem um esporte, a não ser meus carros. Cada hora é um carro velho lá. Os vizinhos devem amar. Eu sou ligado tudo que tem motor. Peguei um bug pra criançada, então, final de semana, você me vê no condomínio com bug com a criançada, uma hora de caminhonete, deve me amar. Lá. Legal. Muito bom, Ederson, muito bom. Cara, a gente tá encerrando por aqui, né? Muita risada aí também. Cara, acho que foi muito bom ter trocado contigo conhecimento. Acho que você trouxe muita coisa que pode servir de referência para muita gente, para muito empreendedor por aí. Maravilha. Obrigado demais por ter dividido com a gente isso. Compartilhado aí, né? Os perrengues também. Exato. Eu que agradeço aí. Obrigado pelo convite. Parabéns pela trajetória, não só do trabalho aqui, mas da empresa como um todo, né? Vocês estão aí fazendo história aí, né? Impactando a vida de muitas caras empresas. Como você, né? Que contribuindo, né, Ederson? Muitas pessoas lá na ponta lá. Boa. Que isso, graças a caras como você. É isso aí. Beleza? Maravilha. Ederson, obrigado demais. Mais uma vez aí. Agradeço. Obrigado, Ederson. Valeu, obrigadão. Legal. É isso aí, pessoal. Esse foi o Superlógica Talks, o podcast da Superlógica que fala de empreendedorismo e de tecnologia, né? Gostou desse papo que a gente bateu aqui? Curta lá nossa página, clica no sininho, toda semana tem episódio novo. E se você conhece alguém legal como o Ederson, assim, para indicar para nós, comenta no vídeo que a gente vai atrás da pessoa para colocar ele em saia justa aqui no Superlógica Talks. Beleza? Ederson, obrigado demais. Valeu pessoal. Valeu. Um abraço. Boa. Valeu.